Olá, eu sou a Natália Campos, sou aluna do curso de pós-graduação de Tanatologia e eu fui convidada para dar essa palestra aqui no Congresso Brasileiro de Tanatologia. E na verdade o que eu vou trazer para vocês hoje é um relato pessoal sobre o tema luto e sistemas familiares. Bom, para começar, gostaria de ser muito honesta com vocês. Foi bem desafiador abordar esse tema, me conectar com todas as memórias que eu vivi de 5 anos atrás para cá. No momento em que o meu primo, da minha idade, sofreu um acidente de carro e morreu. Ele morreu na noite de Natal do ano de 2016. Desde lá, a minha vida se transformou muito, completamente. E graças a esse acontecimento, hoje eu estou aqui, neste lugar, contribuindo um pouquinho com os meus conhecimentos. E eu gostaria de compartilhar com vocês os meus aprendizados pessoais, pautados também no embasamento teórico e científico que eu aprendi aqui no curso de Tanatologia. Foi bem desafiador resumir tudo isso em 30 minutos, mas ao mesmo tempo foi muito agregador para mim. Acessar tudo que eu vivi, todas as memórias, todas as sensações, os sentimentos. Aproveitei para estudar também mais um pouco as teorias com relação à dor da perda, à dor do luto e à morte de uma forma geral. No momento que eu comecei a gravar esse vídeo, eu percebi que vieram muitas reflexões em torno desse processo que eu vivi. E eu percebi que cada aprendizado que eu tive nesse curso encaixava na minha vida, encaixava nos movimentos que aconteceram após essa morte. E o que eu posso dizer para vocês hoje é que a morte do Rafael, do meu primo, me fez de fato despertar para quem eu sou, a valorizar a minha vida. Então, pensando nisso também, eu fui sendo guiada para chegar até o curso da pós-graduação, o que me fez também me fortalecer, amadurecer espiritualmente e também pessoalmente, para que eu possa estar hoje desenvolvendo também um trabalho com os enlutados, que eu descobri que é algo que já acontecia naturalmente comigo. As pessoas sempre me procuravam para desabafar, para compartilhar sobre o que estavam vivendo nos seus processos de luto. Antes eu não sabia muito o que dizer, apesar de eu sempre trazer uma boa resposta, trazer um bom conforto através das minhas palavras, mas ter um embasamento teórico é muito interessante e traz pra gente mais ferramentas para auxiliar a vida das pessoas, que foi algo que eu senti muita falta. Eu não imaginava que eu precisava da ajuda de um especialista e eu nem podia conversar muito sobre isso com as pessoas, principalmente com os meus familiares. A morte sempre foi um tema muito cabuloso, muito diferente de ser comentado. Primeiramente, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês sobre ter vivenciado bem intensamente as 4 fases do processo do luto. E a primeira delas, como vocês sabem, foi um movimento de desorientação total no minuto que eu fiquei sabendo que o meu primo tinha morrido. Ele sofreu um acidente de carro e ele foi para um hospital público lá no Rio de Janeiro, ficou 2 dias internado. Ele teve uma infecção generalizada. E no momento que eu recebi a notícia, o meu mundo caiu, desabou. Então, na noite de Natal de 2016, às 2 e pouca da manhã, mais ou menos, o hospital entrou em contato com a gente para avisar do falecimento dele. E imediatamente eu já fui até o hospital, fui reconhecer o corpo dele. E aquele momento para mim, claro, foi um dos momentos mais tenebrosos da minha vida. Eu fiquei completamente desorientada, mas eu senti algo muito diferente naquele momento. Quando eu olhei para aquele corpo, eu falei, nossa, eu acho que a nossa vida não é só isso. A nossa vida é muito além desse corpo. E tudo aquilo me trouxe muitos questionamentos sobre a vida. Eu não estava num período muito bom no meu trabalho, eu estava super insatisfeita com o que eu fazia, o meu relacionamento também não estava legal. Eu já havia tido alguns questionamentos sobre qual é o meu propósito de vida, mas eu nunca fui muito a fundo para compreender como isso funciona.
E a partir daquele momento eu senti que algo precisava ser feito na minha vida. Imediatamente, então, eu me conectei com a primeira fase do luto, que foi a desorientação total. Eu fiquei com bastante confusão mental, eu negava que aquilo tinha acontecido para mim mesma, né? Apesar de eu saber que não tinha muito mais o que ser feito. 2 dias depois que ele morreu, eu já estava com uma passagem comprada para ir para os Estados Unidos, para Orlando, e eu fui. De fato, eu não consegui me divertir muito, foi bem tenso eu estar lá, ainda estava com todas aquelas memórias extremamente afloradas em mim. Eu ainda negava que ele tinha morrido. 1 ano depois, mais ou menos, eu comecei a ter o que é chamado de sonho de enlutamento. Eu comecei a sonhar muito com meu primo Rafael. E todos os sonhos que eu tinha, eu que avisava ele que ele tinha morrido. Então aquilo começou a me deixar muito confusa, né? E ao mesmo tempo eu não conseguia conversar isso com mais ninguém. A minha família sempre foi muito fechada para eu discutir, falar sobre esse tipo de temática. Dali eu comecei a engolir muito os meus sentimentos. Eu não podia abrir muito, falar sobre o que tinha acontecido, eu não podia falar sobre as minhas tristezas. Eu sentia que não era um assunto bem-vindo em nenhuma mesa, nenhuma roda de amigos. E eu comecei a viver aquilo meio solitária, passando por cima de tudo, sem saber muito bem como fazer. Eu também vivi outros 2 lutos posteriormente, de um grande amigo também da nossa idade, mais uma vez um acidente de carro, e depois a minha tia, que era mãe desse meu primo, também veio a falecer. Então foram muitos lutos que eu vivi, um atrás do outro, no mesmo período e sem nenhum tipo de ajuda terapêutica. Eu de fato não compreendia o quanto um especialista seria necessário naquele momento que eu estava vivendo. Então foram 2 processos de luto que a minha família viveu durante esse período. No período que o Rafael e a minha tia morreram, a família inteira sentiu de fazer uma grande mudança, sabe? Os meus pais, eles moravam no Rio de Janeiro e sentiram de trilhar novos caminhos, novos horizontes e foram morar num lugar chamado Tatajuba, é uma vila de pescadores lá no Ceará. E quem foi morar junto com eles também foi a minha avó, de 92 anos. Ela morava com esse meu primo que morreu. Então, quando ele morreu, a minha avó teve que ficar com os meus pais. E hoje ela tem uma qualidade de vida muito boa lá onde eles estão morando, na Vila dos Pescadores. Então, o que eu sinto que aconteceu foi que todos da família começaram a repensar a sua vida, refletir sobre como estavam vivendo, se estavam de fato felizes com o que estavam fazendo, onde estavam morando, começaram a pensar sobre a finitude da vida. Quando eu comecei a estudar sobre tanatologia, que eu aprendi sobre uma coisa chamada reações de aniversário. E eu percebi que todos nós da minha família estávamos tendo isso por conta da morte dele ter sido numa noite de Natal. E aí, toda noite de Natal, desde que ele morreu, não tinha aquele mesmo brilho. A gente ficava com uma sensação muito pesada. Na noite de Natal, a gente chorava, a gente ficava bem triste. Eu sentia que nunca mais eu ia conseguir curtir um Natal como eu curtia quando ele estava vivo. E a gente aproveitava muito juntos. Isso gradativamente está sendo superado. Nesse último Natal que tivemos agora, de 2021, a nossa família se encontrou e foi bem bacana, foi bem diferente dos últimos 4 anos. A gente conseguiu sorrir, a gente conseguiu se divertir juntos. E eu comecei a me conectar bastante com as terapias holísticas, as terapias integrativas, o reiki, os cavalos e outras formas de meditação para, enfim, me ajudarem em todo esse processo. E naquele momento eu comecei a acessar uma dor profunda, algo que eu nunca tinha sentido antes, desde que ele tinha morrido. Eu nunca tinha me permitido sentir o luto de verdade. Na verdade, eu sinto que eu mascarei esse luto durante muito tempo. E eu me permiti sentir essa dor
nos processos terapêuticos, busquei ajuda profissional e daí eu sinto que as coisas começaram a se abrir para que eu pudesse começar a superar, limpar essas dores e essas memórias. Durante essa fase, todas as vezes que eu encontrava com a minha família toda, eu sentia muita falta dele. Era como se sempre estivesse faltando um pedaço de mim. Essa fase da etapa do luto, ela é tão intensa que ela pode gerar alguns distúrbios psicossomáticos na gente. Eu me lembro que eu ficava muito doente, eu estava sempre com a imunidade baixa. Eu passei por um processo de depressão e sem entender por quê, eu ficava me perguntando por que eu não tinha associado ainda que era parte, né, de toda essa dor do luto, que eu não estava dando o olhar, que eu não estava enxergando, que eu não estava acolhendo dentro de mim. E eu queria poder falar dele, porque o Rafael sempre foi um cara muito animado, muito feliz, extremamente alegre, brincalhão, ele que fazia todas as piadas, e eu de fato sentia muita falta disso. Bom, e o tempo foi passando, eu descobri um novo dom, uma nova habilidade através das minhas mãos. Eu comecei a trabalhar com o reiki, eu me reencontrei com os cavalos, eu comecei a fazer um novo trabalho terapêutico com os cavalos e durante esse período surgiu a oportunidade de iniciar essa pós-graduação. Eu não conhecia a tanatologia, eu não sabia o que era. E a partir daí eu comecei a trabalhar isso mais profundamente em mim. E aí eu percebi o quanto de lixo emocional ainda tinha armazenado aqui dentro. Quantas coisas que eu ainda não tinha encarado de verdade. E nem a minha família. Então, desde que eu comecei a estudar, eu venho abrindo espaço para falar sobre isso nos momentos que estamos juntos. E a gente pôde conversar nas últimas vezes que a gente se encontrou sobre o quanto a nossa vida se transformou desde que o Rafael e a minha tia Célia partiram. Todo mundo se mudou da casa que estava, da casa que morava. Cada um agora mora num lugar mais específico que gostaria de morar. A gente sente que a gente tem mais saúde, mais vitalidade, mais valorização à vida. Eu me encontrei profissionalmente por conta dos processos terapêuticos que eu resolvi encarar por conta de toda essa dor. Todos nós transformamos alguma coisa que estava ruim na nossa vida. E isso foi um movimento, assim, ao mesmo tempo que foi muito natural, surgiu um ímpeto interno em cada um de nós para a gente fazer algo muito bom com o que tinha acontecido com a gente. Não era sobre a gente afastar ou sobre maquiar ou esconder uma dor. Não, era sobre fazer algo muito bom com essa dor. É claro que para isso tudo acontecer, os processos terapêuticos foram muito importantes na nossa vida. A terapia que eu me identifiquei foi com a constelação familiar. Inclusive, eu hoje sou formada também em constelação sistêmica e eu faço desenvolvo um trabalho através dos cavalos. E eu tenho recebido muitas pessoas que estão passando pelo mesmo processo de luto para serem atendidas por mim. Então eu sinto que existe uma conexão em tudo isso, um processo, um caminho que foi trilhado para que todos nós chegássemos onde a gente está hoje. Eu sinto que foi um movimento perfeito do universo, da espiritualidade, de Deus, ou como vocês preferirem chamar, para que cada um se encaixasse na sua missão de vida, no seu propósito de vida, ou então num novo ambiente que precisava estar. E um momento que me marcou muito foi numa das atividades que eu fiz, que o professor Haroldo fez uma pergunta sobre o luto do conselheiro, a importância do conselheiro aprender a lidar com seus lutos. E eu achei aquilo tão interessante, foi ali que eu comecei a pensar sobre mim. Comecei a me perguntar, será que eu já vivi esse luto? Como que a gente sabe que esse luto terminou? Como que a gente sabe que esse luto acabou? E foi dali que eu comecei a estudar mais profundamente e eu percebi que eu me deparei com a quarta fase do processo do luto, que é a fase da reorganização mental, é a fase da reestruturação emocional depois daquilo que foi vivido.
E eu fiquei alguns meses, isso é bem recente, né? Eu fiquei alguns meses ali, eu me permiti chorar, eu me permiti acessar mais essas emoções, eu fazia as terapias focadas nisso para me ajudar nesse processo. E as coisas foram fluindo, sabe? Naturalmente, assim. Eu comecei a me reorganizar mesmo. E essa pergunta foi fundamental. Como eu estava lidando com o meu luto, eu como conselheira? Que momento isso acabaria, né? No sentido de conseguir ressignificar tudo. E eu descobri, durante todo esse processo, agora, bem recente mesmo, que o momento que a gente, de fato, supera e ressignifica é o momento que a gente se torna grato pela morte de um ente querido. E eu comecei a me perguntar, será que eu sou grata a tudo isso que aconteceu? Será que a minha família é grata? Ou a gente vai ficar eternamente insatisfeito, infeliz com o que aconteceu, injuriado com o sistema, como ele funciona? Era um hospital público que ele estava, que não tinha estrutura para recebê-lo, para fazer os exames que ele precisou. E eu fiquei muito tempo batendo nessa tecla. O sistema é ruim, as coisas não funcionam nesse país, é tudo difícil, meu primo só morreu porque não tinha estrutura no hospital. E eu desisti desse tipo de comportamento no meu pensamento. Eu quero fazer, de fato, algo muito bom com isso que me aconteceu. Eu quero trazer para o meu coração de uma forma mais amorosa, assim como os meus familiares. Hoje a gente se reúne e a gente consegue falar sobre as coisas boas do Rafa. A gente faz as piadas que ele fazia, a gente se diverte. É claro que teve um tempo, um período para isso acontecer. Talvez a gente ainda não esteja 100% curado, 100% sarado com relação a tudo isso, como eu percebi no momento que eu comecei a gravar essa palestra. Mas o que eu posso trazer hoje aqui para vocês, que é uma partilha do meu coração mesmo, é que o momento que a gente começa a virar essa chave e a superar a dor de uma perda e de um luto, é no momento que a gente encontra a gratidão por todas as fases tenebrosas e cabulosas e complicadíssimas que vivemos depois de enterrar um ente querido. Nós começamos a trilhar novos projetos, não baseados nessa morte, mas baseados numa nova vida que essa morte trouxe para nós. E hoje eu tô aqui com o meu coração leve, me sentindo livre de poder compartilhar tudo isso com vocês, assim, abertamente, de uma forma bem natural, de um jeito também que eu possa trazer um aprendizado para a vida das pessoas. Porque não adianta, as tristezas, as dores, as insatisfações, as frustrações, elas fazem parte da nossa vida. Nós vivemos num pêndulo, né? Um lado bom, um lado ruim, fases positivas, fases negativas. O mais importante disso tudo é a gente saber que a vida pendula mesmo nessas duas polaridades. E o que a gente precisa é saber lidar com essas polaridades. É saber ser grato até os momentos mais complexos e mais complicados da nossa vida. E como foi importante para mim, não somente ter iniciado essa pós-graduação, mas também ter sido convidada para fazer essa palestra, me fez refletir em muitas outras coisas. E me fez perceber o quanto que eu realmente preciso estar focada nesse aprendizado, focada nesse ensino, para eu poder compartilhar e contribuir na vida de muitas outras pessoas também através do meu trabalho. O quanto tudo isso tem sido importante para o meu amadurecimento, para a minha evolução espiritual, para o meu desenvolvimento pessoal. Viver na pele uma dor de um processo do luto, encará-lo sem medo, sem colocar embaixo do tapete, mas sentindo a confiança e a importância de você se conectar a isso, porque por trás de tudo isso tem um grande aprendizado. É claro que no momento da dor, no momento da tristeza, a gente não vai, talvez, entender, compreender por que estamos passando por aquilo. Na verdade, eu sempre gosto de trazer o para que estamos passando por aquilo. Hoje,
Eu e a minha família, quando estamos juntos, a gente preza pela qualidade no tempo enquanto estamos juntos. Cada um tem cuidado muito melhor da sua saúde do que antigamente. A gente está muito mais conectado um com o outro. A gente troca, a gente compartilha, a gente percebe que qualquer momento alguém pode partir. Então vamos valorizar os momentos juntos, a gente valoriza uma vida do outro de uma forma bem diferente de antigamente. Hoje a minha avó está com 92 anos, morando lá no interior do Ceará. Quando eu faço perguntas para ela do tipo, vó, como você se sente depois da morte do Rafa? E ela me diz, minha filha, eu já enterrei tanta gente que a gente acaba aprendendo a conviver com isso. E é uma verdade. A gente começa a aprender a conviver com a morte, com a perda, com os lutos. Mas se eu pudesse trazer algo muito especial aqui para vocês, não como forma de conselho, talvez como uma forma de sugestão, é a gente não precisar esperar que alguém morra para a gente valorizar a nossa vida. É não precisar esperar passar por momentos tão tristes e dolorosos para a gente começar a ter mais qualidade no que a gente come, no que a gente pensa, no que a gente faz. É valorizar a nossa vida sem esperar esses momentos ruins. Comigo aconteceu dessa forma. O meu despertar para a Natália foi dessa forma. Mas como eu quero fazer algo muito bom com isso, hoje eu levo a minha vida orientando pessoas, guiando pessoas para se sintonizarem com os aprendizados através de um autoconhecimento legal dos processos terapêuticos, através da diversão, através de um bom trabalho, um trabalho que te nutra, que você faça de uma forma muito feliz. É claro que a gente sempre aprende na dor, né? O ser humano tem essa sensação de que a dor é que traz os nossos aprendizados. Mas uma verdade é que a gente também pode aprender através do amor. E outra coisa que eu refleti é sobre a importância da gente ter uma morte digna também. E para a gente ter uma morte digna, a gente precisa ter uma vida digna, livre de julgamentos. O que é uma morte digna para você, talvez não seja uma morte digna para mim. Mas encontre isso, perceba o que é uma vida digna para você e uma morte digna para você. Então, se a gente já sabe que a nossa morte também vai ser de acordo com a vida que levamos, por que não começar a se cuidar, começar a se amar mais, a reservar um pouco de mais tempo para você mesmo, para os seus processos interiores de fortalecimento, de amadurecimento, sem precisar que alguém de fora mostre o quanto isso é importante para você, sem precisar que um ente querido morra ou um animal de estimação morra para mostrar isso para você. Precisamos nos alimentar bem, buscar novas fontes de vida, viajar, se conectar com coisas boas. A espiritualidade, por exemplo, foi o que me trouxe essa paz de espírito para eu poder me conectar com as minhas dores, com também as minhas fortalezas, que eu já até tinha esquecido que eu tinha. O mundo espiritual, as religiões, as igrejas, qualquer uma que seja. Tudo isso também pode ser uma forma de fazer com que a nossa mente fique mais saudável, o nosso corpo também fique mais saudável. E a gente não precisa esperar um momento de muita dor para valorizar a nossa vida. Eu costumo dizer que esses 5 anos foram os mais cabulosos da minha vida e, ao mesmo tempo, os mais transformadores. Foram os anos que eu pude trazer à tona quem eu sou de verdade, os meus talentos, os meus dons, tudo isso porque eu comecei a investigar internamente o que me geravam aquelas emoções, não somente aquelas emoções, mas aqueles pensamentos também, os pensamentos cruéis que vêm depois que a gente vive uma tragédia ou um trauma. Eu sentia que esses traumas ainda me prejudicavam de alguma maneira, me bloqueavam. Eu senti que a tristeza ela batia na minha porta mais vezes. Eu sentia uma necessidade de isolamento. Então eu também aproveitei de um tempo para cá para utilizar as minhas próprias ferramentas de cura para eu vivenciar esse processo. E hoje eu sinto que a minha família inteira
tem compreendido muito mais por que passamos por isso, ou melhor, para que passamos por isso. A gente consegue enxergar hoje num horizonte, né, bem diferente, de que todas as peças desse quebra-cabeça foram encaixadas perfeitamente. E de alguma maneira, que eu não sei explicar muito bem como é, eu ainda sinto uma conexão muito forte com ele. É uma conexão energética mesmo. Talvez muitas pessoas são céticas com relação a isso, mas eu sigo o caminho da minha verdade. E por vezes eu tô em alguma viagem ou em algum lugar e aí chega alguém com o mesmo nome que ele, ou então algumas sincronicidades ou coincidências, como vocês preferirem chamar, que me remetem a ele, algumas músicas. E isso hoje não é mais um pesar para mim, é um carinho na minha alma, me dizendo que, olha, tá tudo certo, as coisas são como são. O Rafael hoje está num outro plano, não está mais encarnado aqui. É claro que o mundo espiritual e algumas religiões também me ensinaram muito sobre isso. Eu era muito fechada sobre isso e hoje eu posso encarar tudo de uma outra maneira. E quando eu compartilho isso com as pessoas, eu percebo que elas despertam para uma nova forma de enxergar a morte também, uma nova visão sobre isso. E ao mesmo tempo tudo isso é tão particular, é tão pessoal, como que cada um vive esses processos, o tempo de cada um também. E ao passo que é uma dor tão particular, ao mesmo tempo é uma dor tão próxima, é uma dor tão familiar. Quem viveu um luto sabe como funciona. E ao longo desse tempo, durante esse caminho percorrido, existe um processo, existe um começo, e o seu tempo vai ser diferente do meu, que vai ser diferente dos seus familiares. O que você precisa tomar consciência é que esse processo ele tem um começo, uma metamorfose até os voos da borboleta, que é um processo de transformação. E o voo da borboleta, ele só acontece depois dessa longa metamorfose, depois desse momento de recolhimento, de isolamento, de ressignificação da sua vida. E se eu tô aqui hoje falando tudo isso para vocês, é porque eu aceitei o convite. Eu aceitei esse convite de me transformar, de vivenciar uma reforma íntima. Eu posso dizer que eu renasci. Eu acredito que a gente tem sempre duas opções durante o processo do luto. É uma escolha que precisamos fazer. A primeira delas é você dar um bom lugar a esse luto, um bom lugar a esse ente querido e fazer disso algo muito bom na sua vida, algo transformador, e que você possa também compartilhar isso com outras pessoas e através da sua experiência, você transformar a vida de outras pessoas. E você também pode percorrer um outro caminho, que é o caminho da autodestruição, do martírio, da desvalorização da sua vida por conta de uma perda. Isso tem como consequência muitos sintomas físicos e até problemas psicológicos que você pode desenvolver, acarretando numa depressão, numa síndrome do pânico, em processos de ansiedade, crises de ansiedade e alguns sintomas físicos até bem complicados de serem reversíveis. Então, são sempre duas escolhas. É você que tem que escolher. E tudo bem também se pendular nessas duas polaridades, mas não pode se deixar invadir esse sentimento de tristeza profunda que te paralisa ou que te faz você se autodestruir por conta disso. Então hoje, depois de todo esse aprendizado, de todos esses ensinamentos que eu tive, que eu venho tendo ao longo dessa jornada, eu escolho dar um bom lugar para todas essas mortes na minha vida e seguir em frente confiante de que tudo faz parte do meu aprendizado e do meu amadurecimento. E o que a gente precisa mesmo é construir uma relação com a morte, construir uma relação com o nosso processo de luto. Nós precisamos encontrar um método para se relacionar com a morte, ao invés da gente ficar se defendendo da morte. E para já ir me despedindo, deixo aqui com vocês uma mensagem de Santo Agostinho, um santo e filósofo conhecido mundialmente, que diz o seguinte: a felicidade consiste em aceitar com alegria o que a vida nos dá
e em soltar com a mesma alegria o que a vida nos tira. Então, um legado, um aprendizado, uma herança que o Rafael deixou para mim aqui é sobre esse compromisso de enxergar a vida com olhos positivos, esse compromisso com a gente mesmo, de observar que em cada situação desafiadora existe algo que a gente precisa aprender. Importante a gente sempre deixar um espaço, uma porta aberta para sermos surpreendidos, não somente pelo morrer, mas principalmente pela vida, pelo viver. E eu deixo aqui a minha profunda gratidão por vocês que estão me assistindo e também por todas as pessoas que foram instrumentos nessa minha caminhada, todas as pessoas que me orientaram, me guiaram e me deram um auxílio para que eu pudesse encarar tudo isso de uma forma mais leve. Um agradecimento também a toda a equipe da Rede Nacional de Tanatologia, especialmente ao meu professor Haroldo Escudeiro, e que a gente possa se encontrar mais e mais vezes em vida. Um beijo, gratidão.